Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar um pouco sobre o jogo do Flamengo contra o Criciúma, sobre a provável escalação, sobre o time que nós escalaríamos do Flamengo para esse jogo e sobre o sorteio que ocorreu da Copa do Brasil e o Flamengo descobriu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bem-vinda, Mariana. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo contra o Criciúma e sobre a escalação que você montaria para essa partida. O Flamengo tem um adversário que está no meio da tabela, é um time que veio da segunda divisão, que na teoria seria um adversário que o Flamengo, sim, tinha obrigação de vencer e ainda tem a obrigação de vencer. Não será um jogo fácil, até porque o Flamengo vai estar jogando no Mané Garrincha, um estádio que tem um gramado muito ruim, que geralmente o Flamengo não faz grandes partidas por lá, mas é importante que o Flamengo vença, porque, o líder do campeonato já tem 36 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos, é verdade, o Flamengo nesse momento tem 31, mas se o Flamengo tem o objetivo de ser campeão brasileiro, o Flamengo tem que parar de perder pontos para times que são considerados mais fracos, e o Criciúma é um deles, então ainda mais o Flamengo sendo o mandante da partida. É necessário que o Flamengo vença e convença, porque a Copa América acabou e agora os jogadores uruguaios estão de volta e agora não há desculpa para que o Flamengo não consiga desempenhar um grande futebol, que é o que se espera desse elenco. Mas eu acho que, no geral, vai ser uma partida, tem tudo para ser uma boa partida do Flamengo. E a gente espera que o Flamengo vença, porque depois de 2 resultados terríveis como mandante no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo perdeu 5 pontos, o Flamengo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Pensando no provável time do Flamengo, pensando no time que você escalaria do Flamengo para essa partida contra o Criciúma, com a volta dos jogadores que estavam na seleção uruguaia, o Eric Pulgar já estava de volta. Pensando com os jogadores, pensando também numa possível volta do Everton Cebolinha, qual time você escalaria para o confronto contra o Criciúma? Bom, a minha escalação para o confronto contra o Criciúma seria o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita e o Vina na lateral esquerda, com o Léo Ortiz e o Davi Luiz na zaga. No meio campo eu começaria com o Pulgar, De La Cruz, mais na frente Gerson pela direita, no meio o Arrascaeta e pela esquerda o Cebolinha e no ataque o Pedro. Essa seria a minha escalação, mas infelizmente a provável escalação não será como a minha, que na verdade tem, por exemplo, o Wesley se mantém na lateral direita, mas o Léo Ortiz não entra nem na zaga nem no meio campo, o Pulgar se mantém no time titular, assim como o Ayrton Lucas, o Vina não está no time titular também não, mas o De La Cruz e o Arrascaeta começam no time. Então essa seria a minha escalação do Flamengo, essa seria a provável escalação do Flamengo para o confronto contra o Criciúma. Tem o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, com o Ayrton na lateral esquerda, na zaga o Fabrício Bruno com o Davi Luiz, no meio campo o Pulgar com o De La Cruz, na direita o Gerson, como 10 o Arrascaeta, na ponta esquerda o Everton Cebolinha e no ataque tem o Pedro. Eu acho que eu faria algumas modificações do provável time do Flamengo, tanto do provável time do Flamengo para a partida contra o Criciúma e das opções que você também escolheu, também faria algumas modificações. Por exemplo, o Léo Ortiz eu acho inacreditável não estar jogando nesse time. É um jogador que foi um dos melhores jogadores do Flamengo nessa época que teve partidas da Copa América que o Flamengo ficou desfalcado. Ele é um jogador que tem qualidade para jogar tanto na zaga e demonstrou qualidade para jogar no meio de campo. Você pensou, né, que você colocaria, vamos dizer assim, o Léo Ortiz na zaga. Eu já colocaria o Léo Ortiz no meio de campo, porque eu acho que o Eric Pulgar e o Ala, que não vão estar nessa partida porque tomou o 3º cartão amarelo no último jogo do Flamengo, contra o Fortaleza, eles não vêm jogando bem, eles não vêm fazendo boas partidas. As últimas 2 partidas que eles jogaram junto foram muito ruins. E o Léo Ortiz foi muito bem jogando de volante na época da Copa América, das partidas da Copa América. E eu acredito que, assim, pelo que vinha jogando, o Léo Ortiz merece continuar no time titular. E eu colocaria ele no meio de campo, não na zaga. Acho que o Fabrício Bruno, apesar do Flamengo estar sofrendo muitos gols, acho que o Fabrício Bruno e o Davi Luiz não estão jogando mal, não acho.
Então eu acho que hoje era mais necessário ter o Léo Ortiz no meio de campo. Então eu colocaria, vamos fazer assim, o time, eu colocaria o Léo Ortiz no meio campo. Eu adoraria colocar o Vina já de titular, mas pensando que o Flamengo terá jogos em sequência e o Vina jogou pela seleção uruguaia, embora tenha tido esse tempo, é verdade, de 1 semana e meia, sem jogos do Flamengo e também, obviamente, do Uruguai. Mas ainda assim eu colocaria o Ayrton Lucas na lateral esquerda e deixaria o Vina mais um tempo descansando para as próximas partidas que vão vir aí do Flamengo. Então o meu time seria Rossi. Eu colocaria, como o Wesley vem numa sequência, embora tenha 1 semana e meia, o Wesley vem numa sequência de vários jogos seguidos, eu colocaria o Varela, colocaria o Fabrício Bruno e o Davi Luiz na zaga, com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo eu colocaria o Léo Ortiz, do lado do De La Cruz. Mais à frente eu botaria o De Arrascaeta. Vamos dizer, pelo lado direito o Gerson e pelo lado esquerdo o Everton Cebolinha e no ataque o Pedro. Esse seria mais ou menos o time que eu escalaria. Eu acho que é um bom time. Não que todos esses que a gente mencionou aqui não sejam ótimos times, só que cada um com uma visão diferente. E é isso. Acho que sobre o jogo do Criciúma foi. O Flamengo ocorreu o sorteio da Copa do Brasil e o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a segunda partida será em São Paulo. Qual é a sua visão, sua opinião sobre esse sorteio? O que tu acha? O que tu achou desse sorteio para o Flamengo? Bom, sobre o sorteio, no geral, é oitava de finais, então são 16 equipes. Eu tenho certeza que as outras 14 equipes deram risadas quando viram o sorteio, até porque foi logo de cara, né? Então eu tenho certeza que as outras 14 equipes sorriram. Falando em Flamengo e Palmeiras, eles estão com uma situação complicada, porque o mês de agosto vai ser difícil, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Ambos têm confrontos da Libertadores difíceis. E se enfrentarem na Copa do Brasil, só piora a situação, porque se você for analisar o Flamengo em 22 dias, terá 3 partidas contra o Palmeiras, terá jogo contra o Bolívar no Rio e na Bolívia, vai enfrentar, por exemplo, o Botafogo, tem São Paulo. Então, assim, inclusive, na verdade, tem até um outro confronto também difícil pra caramba, mas o Flamengo vai ter jogos difíceis. Então, se o Flamengo quiser, por exemplo, se manter vivo em todas as competições, vai ter que fazer um agosto praticamente perfeito. A realidade é essa. O Palmeiras é exatamente a mesma coisa, tem confrontos difíceis, também no Campeonato Brasileiro pega o Internacional, pega o São Paulo. Então, assim, vale pro Flamengo, vale pro Palmeiras. Ambos times vão ter um mês complicadíssimo e provavelmente, e o que vai acontecer, até porque eles se enfrentam, alguém vai cair em alguma competição e aí é aquele negócio. Se o Flamengo é derrotado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, o Flamengo, para mim, ganha a vida muito grande no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Se o Flamengo passa pelo Palmeiras na Copa do Brasil, eu vejo o Palmeiras se tornando um grande candidato a ser campeão brasileiro. Então é mais ou menos assim. Eu tenho a opinião de que quem passar na Copa do Brasil vai, dar um grande passo para perder o Campeonato Brasileiro. A verdade é que eu sou uma pessoa que penso que a Copa do Brasil não pode ser prioridade do Flamengo, mesmo que o Palmeiras seja o adversário. Não vejo como uma prioridade, até porque o Flamengo é o atual vice-campeão e no ano anterior foi campeão da Copa do Brasil. Então eu não vejo a Copa do Brasil como uma prioridade, apesar de que a gente sabe que no orçamento do Flamengo se coloca-se que o Flamengo precisa chegar no mínimo na semifinal. Mas de verdade, o Flamengo é um time que está rico, então eu acho que dá para abrir mão de uma competição como essa e focar no que realmente vale, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que ali sim o Flamengo tem que dar o máximo. Mas, infelizmente, a gente sabe como acontece. Nem sempre o Flamengo é um time que se doa 100% no Campeonato Brasileiro, que eu realmente lamento todas as vezes, porque não há competição mais importante no Brasil do que essa. Mas eu espero que desta vez, com o treinador Tite no comando, o Flamengo tenha uma visão diferente para o 2024 e suas prioridades. Pensando nessa sequência de jogos difíceis que o Flamengo tem, que você já comentou, você acha que o Flamengo pode, vamos dizer assim, poupar em alguns jogos,
o Flamengo vai poupar em alguns jogos, o Flamengo pode botar time reserva mesmo, falando, no melhor da palavra mesmo, reserva? Ou você acha que o Flamengo vai tentar jogar com o melhor time que tiver e quando vai ter e os jogadores que estiver ficando cansados ou até questão mesmo de lesão é que vai trocando? O que você acha que como que o Flamengo você acha pensando como você acha que o Flamengo pensaria, o Tite pensaria, o Tite, a comissão técnica, e o próprio Flamengo em si pensaria como montar o time do Flamengo nessa sequência de jogos difíceis, porque não adianta ser uma sequência de jogos que tem jogos perto um do outro, são sequência de jogos difíceis. O que você acha com 3 competições diferentes? Bom, é assim, mais ou menos assim, ó. Dá pra dizer que o Flamengo vai ter uma sequência insana, mas o que eu faria seria, sim, tem jogos que o Flamengo provavelmente vai ter que botar um time misto. A realidade é essa, vai ter que botar um time misto. Eu vejo, por exemplo, o Flamengo botando um time reserva, infelizmente é o que é. Eu vejo o Flamengo colocando um time reserva contra o Botafogo, porque vai ser o jogo que antecede a partida contra o Bolívar na Bolívia. Então, sim, eu vejo o Flamengo botando um time reserva nesse confronto. Pro outro lado, eu vejo sim o Flamengo tendo um time misto em certas situações, em certas partidas. Então, sim, eu vejo o Flamengo como um time que pode poupar, mas certas situações, o que eu não acho que vai acontecer com muita frequência mesmo numa sequência como essa, porque o treinador é o Tite, e o Tite, quando ele podia poupar, por exemplo, lá na segunda partida do Campeonato Carioca, ele não fez isso, ele decidiu colocar o time principal em campo, e a gente viu o que aconteceu, nós depois tivemos que poupar. Então a minha opinião é que o Tite vai poupar por ter obrigação de ter que poupar em algum momento ou colocar um time misto, mas não porque ele quer. Assim, você vê assim, o Flamengo tem um bom elenco, vamos dizer. O Flamengo tem um bom elenco, um dos melhores elencos do Brasil. Assim, pensar que o Flamengo tem um time muito bom, o Flamengo tem um time muito bom. A questão é, o Flamengo tem um elenco, neste momento, bom o suficiente para conseguir jogar as 3 competições com partidas difíceis. Acho que esse é um ponto de interrogação que eu acho que é para ficar na dúvida. Eu não sei se o Flamengo tem um elenco bom o suficiente para conseguir jogar as 3 competições em sequência e conseguir ficar vivo nas 3 competições, vamos dizer assim. Passar na Copa do Brasil, passar na Libertadores e estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. Eu realmente não sei. Acho que o Flamengo precisa de contratações. Acho que novas contratações seria realmente necessária para melhorar o elenco do Flamengo. Acho que o time titular do Flamengo em si, a lateral direita é uma posição que o Flamengo deveria contratar um jogador para ser titular. Acho que deveria ser visto assim. Acho que até volante, um jogador para ser primeiro volante, o Flamengo poderia contratar um jogador para ser primeiro volante, para ser titular. Porque quando na minha visão, o Léo Ortiz hoje está melhor que os 2 jogadores que jogam na função não estão bem, é algo que a gente tem que ficar na dúvida. Então, eu acho que o Flamengo deveria fazer contratações nesse tempo. E penso que o Flamengo pode ter enormes dificuldades nessa sequência. Na sua opinião, Mariana, você acha que o Flamengo tem elenco para conseguir jogar essas três sequências de vários jogos difíceis? E se o Flamengo fosse para contratar, onde o Flamengo deveria contratar? Não vou nem entrar em questão de nome de jogadores, mas nas funções que você acha que hoje o Flamengo deveria contratar, pensando que agosto já está batendo na porta e esses jogos difíceis estão batendo na porta. O que você pensa que o Flamengo deveria contratar e se deveria contratar? Bom, a resposta sobre se o Flamengo tem elenco para jogar as 3 competições, obviamente não. Nem Flamengo, nem ninguém do futebol brasileiro. Eu já falei o quão maluco é um calendário onde que em 21, 22 dias você vai jogar 2 jogos da Copa do Brasil, 2 jogos da Libertadores, 3 jogos do Campeonato Brasileiro. A resposta é bem simples e óbvia. Não tem elenco para jogar as 3 competições. E é por isso mesmo que eu disse que o Flamengo tem que ter prioridade. Prioridades, a Copa do Brasil não é uma delas. Sabe quem tem elenco para jogar 3 competições? Copa, campeonato que é a Liga e a competição que no caso na nossa é a Sul-Americana, no caso, por exemplo, da Europa, lá é outra. Bom, o Manchester City tem elenco para jogar as 3 competições e vencer as 3 competições. No Brasil,
Gente, as pessoas têm que ser realistas. Não se tem elenco para jogar 3 competições. Ou você escolhe uma ou no máximo 2 para realmente levar a sério, ou você não vai ganhar nada. Por exemplo, o Internacional, que é um time que entrou em 2024 com expectativas muito altas, já caiu da Copa do Brasil. Pode ser eliminado da Copa Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro está lá no meio da tabela. Então, assim, se você não tiver prioridade, sim, eu sei que as torcidas, em geral, odeiam essa palavra. Ah, priorizar certo campeonato. Sim, eu sei que odeiam. Mas a realidade é essa. Não tem como ganhar as 3 competições. Infelizmente não tem, por conta do calendário ser terrível. Você vai, começa enfrentando o Palmeiras. Aí 3 dias depois você tem o Campeonato Brasileiro, São Paulo fora. Aí depois você tem a Copa do Brasil de novo, enfrentando o Palmeiras. Aí depois você tem o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Aí você tem outro jogo do Campeonato Brasileiro. Aí começa a Libertadores. Aí depois da Libertadores, melhor dizendo, você tem o Palmeiras, aí você tem a Libertadores, que é no caso o Flamengo vai enfrentar o Bolívar. Aí você tem o Botafogo como visitante. Você tem Libertadores. Então, tipo assim, não, gente, não tem como. Aí depois na volta enfrenta o Bragantino. Então, assim, a resposta é simples. Não tem como. Se vocês quiserem ganhar uma competição grande, vocês têm que abrir mão de alguma. E bom, se você quer abrir mão de alguma, esta competição precisa ser a Copa do Brasil. Mas e sobre contratações? Você faria alguma coisa? Ou você acha que o Flamengo tem um time e elenco bom o suficiente para o restante da temporada? Bom, o Flamengo precisa contratar. O Flamengo precisa de um meia, porque se você tem uma sequência como essa, você precisa poupar o Arrascaeta em algum momento. E não tem ninguém no elenco do Flamengo que seja armador. Melhor dizendo. Porque o De La Cruz não é esse jogador, e se você botar o De La Cruz na frente, você precisa botar um segundo volante. O Flamengo não tem segundo volante. O Gerson não é mais segundo volante. Ele pode realmente jogar ali, mas ele não é segundo volante. Então, a resposta é simples. O Flamengo sim precisa de um meia e também precisaria de um segundo volante. Ah, mas precisa de um lateral direito? Precisa para ser titular desde 2000, no final de 2022. Mas, infelizmente, uma coisa é o que a gente precisa e outra coisa é a realidade. Então, então, na sua visão, na sua opinião, o Flamengo precisa mais de um segundo volante do que de um primeiro volante? O Flamengo precisa de um segundo volante porque, como eu disse, o De La Cruz é um jogador propenso a se lesionar. Não é porque o De La Cruz não se lesionou até hoje que não significa que ele não vai se lesionar. Ele está vindo de uma Copa América com jogos em que ele foi titular em sua maioria. Então, sim, o Flamengo precisa de um jogador reserva para o De La Cruz. O Flamengo precisa de um primeiro volante? Também precisa de um lateral direito, só que tem 2 na posição. Então, tipo assim, não adianta eu achar que, assim, o Flamengo precisa contratar. A direção do Flamengo acha que não precisa. Então, tipo assim, eu quero um primeiro volante? Quero. Mas eles vão contratar? Eles não vão nem pensar nessa posição. Eles não estão pensando na lateral direita, quem dirá de primeiro volante. E outra, eu sou como o Tite. Eu não gosto de jogadores improvisados em certas posições. Então, se for pra gente não utilizar o Léo Ortiz no meio campo, que seja na zaga, porque eu acho um absurdo que o Flamengo foi no mercado, buscou um zagueiro, pra mim, o zagueiro mais técnico do Brasil, e o Flamengo não utiliza ele na posição que é a dele, que é a da zaga. É absolutamente inacreditável, sendo um time que toma gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É um absurdo. O Léo Ortiz é um jogador muito diferenciado, um jogador que tem uma qualidade muito acima da média, principalmente jogando na zaga, e o Flamengo não utiliza ele. O Tite pediu e ele não utiliza o jogador. É realmente assim, pra mim, é um pouco chocante a gente estar em julho e o Léo Ortiz não ser titular do Flamengo até hoje. Então é isso, né? Então ficou assim essa ótima conversa, esse debate sobre o próximo jogo do Flamengo e sobre o confronto do Flamengo na Copa do Brasil. Então é isso aí, meu povo.